O que é pecado de blasfêmia? Veja aí o capítulo 12 do livro de Mateus, o verso 31, coloca. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. O que é o pecado de blasfêmia? Um dia uma irmã chegou aqui para mim e disse assim: pastor Zé, ore por mim, porque eu estou me sentindo uma pecadora. Aliás, ela não era nem daqui, ela me ligou, era me parece que de um outro estado, não me lembro bem. Mas ela me ligou e ela disse que estava com a mente perturbada e que havia pecado contra o Espírito Santo. E eu perguntei para ela: a senhora disse alguma coisa contra o Espírito Santo? Não. A senhora negou o Espírito Santo? Não. A senhora chegou a xingar o Espírito Santo? A senhora disse que ele não valia nada? Ela disse não. Então a senhora não pecou contra o Espírito Santo. E nós temos que atentar muito bem para isso. Eu me lembro que uma vez eu preguei aqui e até muito cômico. Alguém pegou uma fala minha e eu disse assim: até o Espírito Santo, se ele pegar um prestor-barba, o irmão disse assim: olha o pastor pecando contra o Espírito Santo. É muita falta de Bíblia, muita falta de análise da palavra. Nós vamos mostrar o que é o pecado contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele liberta aquele homem endemoniado, o Senhor Jesus liberta. E quando os fariseus, os escribas viram que eles não podiam negar o milagre operado por Jesus, eles viram que as multidões estavam aplaudindo Jesus e queria torná-lo rei porque viram que ele era o Messias. Eles disseram assim: olha, nós não podemos negar esse milagre, está confirmado. A única coisa que nós podemos fazer é dizer o seguinte: esse milagre foi feito por quem? Por Beelzebu. Olha o que é pecado de blasfêmia, entenda bem isso aqui. Pecado de blasfêmia, à luz de Mateus 12, não é aquele pecado que alguém que é na ignorância, não conhece a Cristo e diz assim: o Espírito Santo não vale nada. Ele está dizendo na ignorância. Ele está dizendo sem conhecimento de causa. Por que esse pecado aqui, blasfêmia contra o Espírito Santo, não seria perdoado? Porque quem estava falando aqui não era ninguém à toa. Quem estava falando aqui eram pessoas que conheciam a palavra de Deus. Mas para não perder o prestígio, para não perderem popularidade, para não perderem o lugar que eles tinham, eles disseram: nós não temos outra opção se não dizer que quem operou em Jesus foi quem? O espírito do diabo, o espírito de Beelzebu. E aí pode colocar na tela, Jorge, Isaías 5:20, olha o que ele já diz: ai daquele que ao mal chama o bem, e o bem ele chama. Então o pecado de blasfêmia, irmão, não é você, às vezes o irmão, ele até brinca, ele sorri na alegria: ô Espírito Santo, tu estás comigo. Espírito Santo, que é isso? Isso não tem nada de pecado nem blasfêmia. Blasfêmia é você dizer que o Espírito Santo, você conhecendo, sabendo a essência, e negar a eficácia do Espírito Santo. É isso que é pecado de blasfêmia. E por que não tem perdão? É porque não é um pecado de erro, não é um pecado de ignorância, é um pecado de consciência voluntária. Eu vou mostrar isso na Bíblia, até para que você também tenha cuidado com a sua vida. Vamos lá. Me parece que é Números 15, leia aí o verso 30. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, isso, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Essa Bíblia aqui diz assim, mão levantada, mas há uma tradução que não é mão levantada, que é até melhor. Ela diz assim: aquele que fizer voluntariamente. O próprio texto está mostrando pecado de ignorância, pecado por erro, não é aquele pecado premeditado, não é aquele pecado maléfico. Eu vou dar um exemplo aqui. Você que é crente, conhece a Bíblia, sabe que é verdade, sabe que é a palavra, e assim mesmo você se levanta para fazer, não é pecado de erro, não é pecado de ignorância. Você está fazendo voluntário, com consciência de que a palavra proíbe aquele ato, e você se levanta e faz. Responda para você mesmo:
tem perdão? Esse não é um pecado, escute bem, esse não é um pecado de erro ou de falha, é um pecado premeditado, é um pecado voluntário, é um pecado que você já prometeu, jurou com a mão levantada, e aí depois você faz ele só para ver o mal. Que tipo de crente é você? Será se isso tem perdão? É negócio sério. Tem um bocado de coisa na Bíblia, irmão, que eu acho pesado. Hebreus 10, 26. Ah, pastor, está no Velho Testamento. Pô, vamos para o Novo. Vai. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Peca voluntariamente. Pecado de blasfêmia é você negar a eficácia do Espírito Santo. É só isso, irmão. É você conscientemente, que conhece a Bíblia, conhece a palavra. Os judeus ali, os escribas, os fariseus, eles sabiam que aquilo era verdade, mas não queriam atribuir a Deus. E eu ainda vou dizer mais: é triste um crente, é triste um irmão, é triste um pastor que vê Deus agindo na vida do outro e ele não reconhece isso. Eu não sei que tipo de crença essa pessoa tem. Porque um verdadeiro crente reconhece: Deus está agindo na tua vida, Deus está trabalhando na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Só faz isso quem tem temor de Deus, quem tem crença. E não adianta quando você disser a palavra, cruz credo, nada, não vai bater em tua boca não, te converte. Porque tem irmão que bate na boca. Te converte. Ô Jesus, me ajuda eu nascer de novo. É desse jeito. Então pronto, eu já expliquei aí o que é pecado de blasfêmia.